Qual que é o futuro do mercado de day trade? A gente vê cada vez mais presente uma quantidade enorme de robôs no mercado. Será que esses robôs são bons? Afinal das contas, quais que seriam bons e quais que não valem a pena testar? Inteligência artificial, ela está presente nas nossas vidas de um tempo para cá. Como que ela vai entrar no mercado financeiro? Tem como eu usar isso a meu favor? Isso vai me prejudicar? A minha profissão, eu como trader, eu vou ficar obsoleto? Ou tem como eu me aproveitar disso tudo para conseguir ganhar grana? Eu vou te mostrar no vídeo de hoje que essa enxurrada de novas tecnologias, elas podem estar afetando e deixando preocupado algumas pessoas, talvez você nem tenha consciência disso, se você faz milhares de operações por dia. Eu falo isso bastante nos vídeos desse canal e hoje eu vou te explicar qual que é a minha visão sobre HFTs, robôs, inteligência artificial e pessoas que têm operado cada vez mais. Eu tenho certeza, tá? Certeza que essas pessoas que estão fazendo cada vez mais operações, elas não estão conseguindo ganhar grana. Elas não estão conseguindo ser eficientes. E às vezes ficam preocupadas com essa lógica. Nossa, mas será que para onde que vai? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mais um vídeo da websérie 10 anos e 1. Você já sabe, você que está chegando, é importante você se inscrever nesse canal, deixar o seu like no final. Se for relevante, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo, fechou? Sejam todos muito bem-vindos. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área. Vamos que vamos, cara. Eu quero levar vocês a entender, nós vamos fazer uma viagem para entender o que está acontecendo hoje, de onde a gente vem. A gente vem lá do tempo de bolsa, de pregão, onde tinha pouquíssima tecnologia e as pessoas elas se encontravam frente a frente uma com as outras, né? Saindo de lá e indo para um segundo estágio, a gente começou a ver a entrada de alguns algoritmos que ainda eram muito fracos na época, mas já existiam, que conseguiam fazer negociações sozinhas. Basicamente, então, no passado, a gente tinha as pessoas que recebiam ordens ou eram por conta própria, que iam lá fazer negócios com outras pessoas. Então, você conseguia ter o feeling, o sentimento para fazer uma operação, mesmo que curta, de uma maneira mais inteligente, porque você estava percebendo o flow do mercado, o fluxo do mercado, o sentimento do mercado. Porque, afinal, se você está numa roda com diversas pessoas e está todo mundo gritando compra, obviamente você vê aquela expectativa de compra. Não estou falando aqui que você teria que comprar junto com a euforia, mas uma coisa é você já estar comprado e perceber que todo o mercado virou para compra. Hoje isso é muito mais difícil de se perceber no mercado financeiro, no mercado de trade, olhando gráficos, principalmente se você olha gráficos muito curtos, que é exatamente onde nós vamos chegar nesse vídeo. Qual que é a lógica para onde você deve caminhar, para onde você deve olhar, tá bom? E aí, saindo lá do pregão, saindo lá das operações de roda e etc., a gente vem para um segundo momento que o mercado começou a se digitalizar. Ele começou a ficar mais eletrônico com a presença cada vez mais forte da internet, né? A gente saiu lá da internet de escada em 1900 não sei quanto, começamos a ter contato com internet de alta velocidade, enfim, o mercado começou a ficar digital por um todo, e a bolsa acompanhou toda essa evolução. E aí, com a entrada de pessoas novas, novos players e novos algoritmos que até então não existiam, que são robôs que conseguem fazer operações sozinhas, muitas pessoas tiveram dificuldade, tá? Eu convivi com várias pessoas que vêm da época do pregão, sou amigo de várias pessoas que fizeram lá, tá? Eu não tenho idade para isso, mas eu troco muita ideia, muita experiência com essas pessoas. E é nítida a diferença e a dificuldade que eles tiveram de fazer essa transição de pregão para eletrônico. E agora, a gente está diante de uma nova transição que vai acontecer, que é o quê? A transição eletrônico para essa evolução absurda que a gente está tendo em questão de inteligência artificial, tecnologia e, sim, a presença dos robôs. Uma inteligência artificial consegue projetar um robô, cara, que antes demorava. Estou falando pessoa física, não estou nem falando banco, nem algoritmo, quant, nada disso. Uma inteligência artificial consegue programar um robô e colocar em execução, fazer teste de 20, 30, 40, 50 anos em questão de minutos. Você levaria, talvez, 2, 3, 4, 5 meses e não teria a mesma amostragem de resultado. Aí você pode olhar e falar assim, pô, Paulinho, beleza, mas então eu tenho que arrumar um robô? É isso o caminho? É arrumar um robô e colocar em execução e deixa para autorar? Cara, eu normalmente não gosto de seguir a manada. Não foi assim que eu ganhei dinheiro, não foi assim que eu fiz a minha grana por aqui, tá? Trazer para a situação robôs aonde nessa situação você é o cara menos favorecido, eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Se está disponível uma inteligência artificial que consegue gerar aí para você, na sua casa, um robô de trade em questão de minutos e faz um teste de, sei lá, anos em alguns minutos, segundos,
Você acha que um cara que tem muito mais grana que você, um banco de investimento tem muito mais grana que você, um grande investidor que tem muito mais grana que você, a que tipo de tecnologia que esse cara está acessando? Se você, de graça, lá no chat GPT, você consegue gerar isso, imagina uma pessoa que tem uma quantidade de grana absurda. Ela está gerando ela tem acesso a uma tecnologia muito mais forte e muito mais robusta do que a sua. Então, se você tentar fazer essa competição de pau a pau, botei lá no chat, cara, não vai rodar. Tá? Eu não estou aqui dizendo e criticando que não são bons uns ou os outros robôs que tem por aí. É claro que existe muita porcaria, mas é claro que existe coisa boa no mercado também. Tá? Eu não parei e não vou parar, porque o meu foco não é esse, para testar ou discutir ou avaliar se esse é bom, se esse não é. Para mim, o meu objetivo não é esse. Por quê? É justamente a conclusão que eu vou fazer com você já sobre operações de scalper. Lembra quando eu te trouxe lá do pregão para um segundo momento, que era o momento de inserção tecnológica, que várias pessoas tiveram dificuldade de sair do pregão e trazer para frente de um computador, de um iPad? Hoje a gente passa pelo terceiro momento de transição, vamos chamar assim, que é dessa entrada muito forte de tecnologia, inteligência artificial, etc. E as operações curtas, elas vão ficar cada vez mais difíceis de serem executadas. Eu vou te explicar o meu ponto. Por quê? Se eu tenho uma presença cada vez mais forte de HFTs, de robôs de alta frequência, se eu tenho uma presença cada vez mais forte de inteligência artificial, e se eu tenho uma presença mais forte de Smart Money Concept, que é o quê? O Smart Money, ele basicamente tenta extrair a liquidez dos pontos mais frágeis do mercado, em questão de procurar por um stop em mínima, stop em máxima e etc. Não é tão simples e básico como esse, mas o conceito inicial a gente poderia resumir assim. Então, da mesma forma como o Paulinho já foi um cara que fez 300 operações, 400 operações por dia, não todos os dias, mas eu já cheguei a fazer, eu teria muita dificuldade de aplicar essa mesma frequência de operações sendo eficiente e ganhador de dinheiro no mercado de hoje. Porque enquanto eu preciso fazer uma análise gigantesca ou prestar atenção em uma série de coisas para tomar uma decisão, tem uma inteligência artificial que ela se renova e aprende sozinha a cada segundo, que ela consegue ser muito mais eficiente, ela consegue ser muito mais rápida do que eu. Se o foco das pessoas está concentrado, na grande maioria, em cada vez mais fazer operações mais curtas, tentando pulverizar o risco, na falsa sensação que estão pulverizando o risco, e está todo mundo olhando para esse tipo de situação, esse tipo de presença, faz muito mais sentido, e eu falo isso bastante com as pessoas que aprendem comigo, não é você fazer o contra, mas é você olhar para o lado oposto, para onde está todo mundo indo. Eu vejo cada vez mais pessoas querendo se aliar a esse tipo de tecnologia e eu não sou um cara alienado, muito pelo contrário, eu gosto bastante. Só que às vezes as pessoas confundem se aliar à tecnologia com fazer o que todo mundo está fazendo. Tá? Eu vou te explicar. Fazer o que todo mundo está fazendo significa você copiar e andar na mesma onda. Ah, tá todo mundo indo para robô, todo mundo indo fazer scalper, todo mundo indo fazer aquilo. Ah, eu vou fazer também, porque onde tá todo mundo, o dinheiro está dando ali. Aí você fica vendo, né, um monte de coisa, porque você só se interessa por aquilo, e aí de repente você começa a ignorar e negligenciar o que poucas pessoas estão fazendo. Uma vez que você já sabe que as poucas pessoas são o que ganham o dinheiro da maioria, né? Tem até aquela frase, estranho é você querer ter o resultado da minoria fazendo o que faz a maioria. Você sabe que a maior parte das pessoas são que ganham dinheiro, mas muitas vezes você se deixa ir por não saber, simplesmente por ser mais prático ou mais cômodo. Como que eu vejo numa lógica muito simples, tá? Se eu vou me aliar à tecnologia aqui nas duas pontas. Se eu tenho um robô que projeta para mim 20, 30 operações por semana, cara, ele está fazendo operações de alta frequência. 20 operações, 30 operações na semana são muitas operações, tá? E olha, quem está te falando isso é um cara que já fez 300 no dia. Se eu tenho um robô que faz 20, 30, 40 operações na semana, ele chama muito mais atenção em questão de resultado, porque ele está sempre ganhando e perdendo, e obviamente a gente vai sempre procurar o lado positivo, porque nós não somos pessoas negativas, ou não deveríamos ser, a gente vai sempre olhar e falar, não, mas ele ganha, ele acerta. E aquilo vai chamar atenção, muitas vezes, do que um robô que faz 2, 3, 4 operações por semana e tem uma taxa de acerto de, sei lá, 50% ou menos. Esse robô, esse estilo de operação, ele vai ficar sendo deixado de lado pela maior parte das pessoas. Enquanto o que tem mais assertividade, mais quantidade de operações,
ele vai começar a chamar mais atenção. Não diferente do que sempre aconteceu nesse mundo. E percebe que o caminho da maioria é sempre o mesmo. E a grande questão aqui não é apontar o dedo, falar o robô funciona, o robô não funciona, aquele é certo, aquele é errado. É você se posicionar sempre e entender que, não vou dizer que não tem como, porque senão vai levantar um e falar assim, tem sim. E aí eu vou, ser desmoralizado por falar que não teve. Mas vai ser cada vez menos provável com que as pessoas que queiram extrair curtíssimas movimentações tenham vantagens competitivas em cima de um algoritmo, em cima de um robô, em cima de um HFT, de um grande banco, de um grande fundo de investimento, de um grande player do mercado, enquanto esse cara foi lá no chat GPT, ou seja lá como foi, ele descobriu o código dele lá e colocou isso para rodar. Portanto, eu acredito, e eu sempre falei sobre isso, que menos é mais. Menos operações no universo onde está todo mundo fazendo mais operações, você vai ter vantagem. Você vai ter vantagem de quê? Você vai ter vantagem de ser mais competitivo em relação ao tamanho da sua operação. Enquanto está todo mundo brigando nessa zona aqui, você vira e fala assim, cara, eu saio dessa zona de briga e deixo o mercado rodar. O Just se apresentou para mim como uma solução muito forte quando eu não queria fazer esse tanto de operação mais, eu queria reduzir a minha quantidade de operações. Eu falei, cara, eu preciso de um sistema eficiente, lucrativo, que opere menos e que tenha uma amplitude maior. E isso se faz cada vez mais presente até os dias de hoje, tá? Não é porque está todo mundo indo para esse lado, não é porque está todo mundo ganhando dinheiro com operações assim, que a grana, no final das contas, vai estar ali. Porque, mais uma vez, a gente presta atenção, a gente olha sempre pelo lado positivo. A gente não olha pelos drawdowns, a gente não olha pelo lado do tão difícil que é, a gente não olha pela quantidade de taxas, emolumentos, que é pouco falado por aí. Em contrapartida, a pessoa que tem menos operações, a pessoa que ela é eficiente, que muitas vezes, você pensa comigo, uma pessoa, uma estrutura, um robô, você não precisa de um robô para fazer isso, tá? Que faz 2, 3, 4 operações por semana. Se você ganhar R$2.000 em cada operação e perder R$1.000 em cada operação, matemática básica, você teve um prejuízo de R$2.000, um lucro de 4, você lucrou R$4.000, você lucrou R$2.000 ao longo de 5 dias de trade. Em contrapartida, o cara, para fracionar esse mesmo risco e pulverizar isso, ele teve que fazer 20, 30 operações e no final, o saldo líquido dessa quantidade de operações é muito provável com que seja menor do que os próprios R$2.000. É muito provável que seja menor do que o cara que operou menos, tá? Por uma série de coisas que são colocadas, emolumentos, taxas e custos que estão implícitos ali, tá? Então, eu não quero trazer aqui para você medo, eu quero te trazer consciência, para você saber se posicionar, para você saber qual é o melhor caminho, qual é a tendência que você deve seguir. Se hoje você faz operações menores, você deveria aproveitar a mesma estrutura que eu fiz para mim, tá? Você pode usar Candle, Just, gráfico, fluxo, seja lá o que você quiser, robô, se quiser, mas para te trazer um operacional que sai do padrão, sai do parâmetro, porque enquanto você continuar no parâmetro, você vai ser liquidez. Paulinho, o que é parâmetro? Parâmetro é onde está todo mundo, fazendo curtas operações, colocando stop embaixo de fundo, colocando stop em cima de máxima. Esse é o padrão. Esse é o parâmetro geral. Enquanto você estiver nele, você vai ser liquidez. O que você vai ser liquidez? O que é isso, Paulinho? Você vai ser estopado, você vai gerar fluxo para outras pessoas. A verdade é essa. Inclusive, esse vídeo é um vídeo que pode me tirar até uma repercussão ruim com várias pessoas, porque não é falado sobre isso. Mas o meu ponto aqui é garantir com que as pessoas, que os traders sejam operadores melhores, consigam fazer operações melhores e consigam, de fato, ganhar grana, alcançar resultado, transformar suas vidas. Para isso, você precisa sair da Matrix, você precisa sair do miolo. Como que você sai do miolo? Você precisa ter amplitude, tanto para ganhar, quanto para também trabalhar em terreno negativo, que é quando a operação vem contra. Muitas vezes, eu convido vocês a colocar gráficos, seja lá do que for. Muitas vezes, a maior parte das vezes, o mercado está rompendo essas regiões, que é onde fica a maioria, com stops curtos e alvos curtos também, para gerar liquidez, e essas pessoas ficam cada vez mais isoladas, preocupadas, tristes, chateadas, porque não conseguem resultados. Por quê? Mais uma vez, não estou falando que robô é bom, robô é ruim, robô é isso, robô é aquilo. Eu nunca parei para testar o bom ou ruim ou aquele. Estou te falando que, mesmo com robôs,
Você deveria procurar um sistema operacional, um modelo operacional que te tira do miolo, te tira do parâmetro, para que você consiga dar chance num mercado cada vez mais curto. Faz mais sentido você se afastar daquela maioria e chegar mais próximo da minoria. Fazendo como? Stops longos, alvos bem mais longos ainda. Você deixa o mercado se movimentar a seu favor, você impõe as suas condições e que caso realmente aquela região seja uma região de continuidade, etc., aí você sai fora, stop e deixa o mercado for. Agora, se realmente acontecer o que acontece na maior parte das vezes e essas regiões do meio, essas regiões curtas, sejam para gerar e prover liquidez, você vai passar por essa turbulência, vai passar por essa oscilação e o mercado vai andar a seu favor, você vai ganhar muito mais grana e assim você faz menos operações, você tem um custo cada vez menor e você consegue ser cada vez mais eficiente. Sim, sendo que olhando simplesmente para o contrário da que a maior parte das pessoas estão fazendo, olhando o contrário da maioria. Não é louco? Estranho? Todo mundo quer. Você não quer o resultado da minoria, ganhar muita grana, mas você faz o quê? O seu comportamento é de minoria. E para a gente inverter isso, você precisa fazer o quê? Você precisa sair do meio. Você precisa sair do parâmetro. Você precisa sair das zonas de liquidez. Fechou? Queria te pedir para compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma pessoa. De verdade, esse vídeo não vai ser compartilhado, eu preciso da sua ajuda para passar ele para frente. Por que, Paulinho, que não vai ser compartilhado? Porque eu trago uma mensagem mais sóbria, uma mensagem mais séria, uma mensagem para você transformar a sua vida. Eu quero que você ajude mais uma pessoa. Como? Você clica em compartilhar, copia esse link, passa para frente num grupo para um amigo que precisa escutar essa mensagem, que eu não sou dono da verdade, mas muitas vezes o caminho que as pessoas estão procurando é menos operações e mais eficientes, que é diferente do que o caminho que elas estão trilhando. Então, muitas vezes você precisa de um eixo, eu precisei encontrar esse eixo, e o seu amigo que você vai mandar esse vídeo também talvez precise escutar uma mensagem como essa. Inclusive, eu quero ouvir as suas opiniões também aqui nos comentários. Você não compartilha só não. Você também deixa a sua opinião aqui, que ela é valiosa, ela é importante, e eu vou responder os primeiros comentários assim que esse vídeo for postado hoje à noite. Fechou? Valeu demais. Eu te vejo amanhã para mais um vídeo. Fui!